Fala, torcedor! O Vasco tem mudanças no time para encarar o São Paulo no Morumbis. O time quer derrubar um tabu. Não vence o tricolor lá desde 2012. Bora ver as notícias do Gigante da Colina. Hoje tem Brasileirão, o Vasco pega o São Paulo fora de casa, jogo que você confere ao vivo aqui na Globo depois de Vale Tudo. Bora chamar a Mariana Loturco, que tem os detalhes da partida. Oi, Mari, boa tarde para você. Oi, Débora, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o Fernando Diniz vem com força total para essa partida, viu? A gente vai até dar uma olhada naquele provável Vasco que vem jogar aqui na capital paulista, essa gelada capital paulista, viu? Então agora, no gol, Léo Jardim, temos na zaga Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. O volante Hugo Moura está de volta depois de 2 jogos suspenso. Ele deve ganhar a vaga do Jair, então fica no meio-campo junto com o Tietê e também com o Coutinho. No ataque a gente tem o Rayan, autor de 2 gols nas últimas 4 partidas, ao lado do Nuno Moreira e também do Verratti. Aproveitando, falando do Verratti, o atacante argentino está na 3ª temporada pelo Vasco, tem 50 gols, mas nenhum deles contra o São Paulo. Então, será que esse jejum acaba hoje? Já que é um jogo super importante para o Vasco, que caso perca pode entrar aí na zona de rebaixamento. Depois dessa partida, são 10 dias de descanso para o Vasco. Volto com você, Débora. Obrigada, Mari. Não, eu tô com o filho do amor. Qual é o seu filho? Não perde hoje. Palmas pra ele. Eu gosto, Venê, quando vem essas frases fortes. Ai, guarda esse corte aí, Cris. Mas eu posso dizer uma coisa pra você? 2-0 pro Vasco. Obrigado. Placar da amizade. Fica feliz, né? Placar da amizade. E da sinceridade? Também. É? Hoje tem Vasco em campo. É 1-1 pra você? 1-1. Hoje tem Vasco em campo, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Contra o São Paulo. Rodou. Um jogo decisivo antes da paralisação para o Mundial. O Vasco encara o São Paulo logo mais às 9h30 da noite no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. No último treino antes da viagem, a boa notícia foi o retorno de Rayan, que estava com a seleção sub-20. Estava no Egito na seleção e o Vasco fez um esforço para me estar aqui, para me treinar pelo menos o treino, antes desse jogo que é muito importante para a gente. O técnico Fernando Diniz desembarcou em São Paulo com força máxima e a presença dele, Felipe Coutinho. Hugo Moura também retorna ao time e deve estar entre os titulares no meio-campo com o Tietê. O time do São Paulo é um time muito qualificado, acho que o nosso time trabalhou muito bem essa semana. Diniz vem falando muito com a gente e se Deus quiser vamos sair com essa vitória. Lucas Pedrosa, qual deve ser o Vasco hoje que enfrenta o São Paulo? Conta pra mim. Provável escalação, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e aí na esquerda o Lemos ou o Lucas Freitas, depende do que o Fernando Diniz vai querer para essa partida. Lucas Piton, Hugo Moura ou Tietê, Hugo Moura ou Jair, Tietê. Na direita, Rayan, como vocês viram aí, ele voltou, normalmente como a gente adiantou aqui também. Coutinho, fazendo aniversário hoje é aniversário do Felipe Coutinho. Ele é 12 de Parabéns para ele, inclusive. E na esquerda o Nuno, lá na frente Verratti. Muito bem, um menino com a cara de romance mesmo, né? Exato. O Coutinho tem esse espírito. Venê, Tomara que olha aqui faça como gol esse hoje. jogo é importante pro Vasco. Presta atenção, Muito. Venê. Cadê? A gente tem aqui a tabela. Tá colado no Fortaleza, Aí, né? ó, tá aqui. O São Paulo tá com 12 pontos em 13º e o Vasco tá com 10 pontos e é o 15º colocado, muito pertinho ali, empatado em pontos até com a zona de rebaixamento, mas os critérios de desempate. E o São Paulo com 12, 2 pontinhos do São Paulo. É um confronto mais do que direto, Vini Casagrande. Daí salta, né? Vai para 13º lugar. É por isso que eu falo que não seria nenhum absurdo o Vasco conseguir um empate lá. Sim. Falei isso na segunda, né, que você estava aqui, Foi. 1-1. Eu acho que um empate lá dá para conseguir, porque o Vasco vem crescendo com o técnico Fernando Diniz e o São Paulo não vai bem no Campeonato Brasileiro e está recheado de desfalques também. Jogadores importantes não vão ficar à disposição do técnico Zubeldia. Então, não considero nenhum absurdo, é um jogo extremamente importante. Claro que a vitória seria melhor para o Vasco da Gama, pode até acontecer, né, porque eu acho que vai ser empate, que vai acontecer um empate, pode acontecer a vitória do Vasco lá, mas é um jogo difícil. Querendo ou não, você encarar o São Paulo dentro do Morumbi é um jogo extremamente complicado. Mas dá para o Vasco pensar assim numa vitória e seria extremamente importante, sobretudo por conta do aspecto da tabela. Quem tá fora do São Paulo? Lucas, Oscar, Luiz Ferreirinha, Luiz Gustavo e mais alguns jogadores que não são titulares, mas que fazem parte da equipe.
Então deve ter uns 5, 6 desfalques aí importantes pro São Paulo. Cadê o seu sorriso, Pedro? Isso não quer dizer nada, Fernanda. Ué, E o feeling? E o feeling? O feeling tá aqui. O feeling tá aqui. Feeling. E ele tá ali. O feeling tá aqui e ele tá aqui, entendeu? Pro Vasco no Campeonato Brasileiro também tá pior. E eles se enfrentam logo mais 9h30 da noite no Morumbis. Outro confronto direto, 2 times que estão mais perto ali da zona do rebaixamento. A gente até vai fazer contas, porque tem chances de as duas equipes, claro, né, dependendo do resultado, uma ou outra, acabar na zona do rebaixamento antes dessa data aí, dessa pausa para o Mundial de Clubes. Inazito, é uma partida bem importante para esse São Paulo. A gente fala de um São Paulo que vive momentos muito diferentes no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Se classificou muito bem na Libertadores como líder de seu grupo. Teve uma das melhores campanhas da primeira fase. Mas no Campeonato Brasileiro o time tem muitas dificuldades, né? O rei dos empates só tem 2 vitórias e precisa vencer o Vasco hoje, que também está em busca de uma retomada agora com o Fernando Diniz. O São Paulo tem que vencer hoje. Um empate já não é considerado um bom resultado para o São Paulo que joga em casa. Hoje vai ser aquele jogo que ganha áreas de decisão. Por quê? Porque o São Paulo não pode ir para a parada e assim não vai ter mudança de treinador, tá? Muita gente fala assim, tem que trocar o treinador se não der certo hoje, se perder para o Vasco no Morumbi. Não vai trocar. A gente está passando o ano inteiro assim, né? Jogo a jogo. Vai cair? Não vai? O São Paulo já fez uma escolha. A direção do São Paulo já fez uma escolha. Zubeldia vai ser o técnico do São Paulo nas Copas. Classificou nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil, e o trabalho vai ser de preparação nessa parada do Mundial para essas competições. Tem a questão da melhora do brasileiro, isso já foi conversado internamente. A direção já conversou com a comissão técnica, já foi falado com os jogadores. Hoje é um jogo para acalmar o ambiente do São Paulo. Óbvio, subir na tabela, importante. Claro, tem que vencer e começar a ter passo a passo para você subir na tabela. Mas principalmente vencer o Vasco hoje, e esse jogo ganha áreas de decisão, porque o São Paulo, se for para essa parada de Mundial com uma derrota, vai chacoalhar muito o ambiente, vai ser aquela coisa chata. Os caras vão para folga, vão chiar da folga dos jogadores. Realidade, porque o São Paulo hoje é o 13º colocado com 12 pontos, e o Vasco aparece na 15ª posição com 10. O Vasco tem a mesma pontuação de quem está na zona do rebaixamento, do Fortaleza, que é o primeiro dentro da zona. E o Vasco tem chances reais de ir para essa pausa dentro do Z4. Não precisa de muito para isso, não. Se o Vitória vencer o Corinthians, por exemplo, se o Vitória vencer o Corinthians e o Vasco perde, ele vai para a zona. Já para o São Paulo, aí seria um cenário mais complicado, mas ainda assim é possível. Ele teria que perder para o Vasco. Se o Inter vencer o Atlético, o Fortaleza vencer e o Vitória também, aí é porque é difícil, né? Aí o São Paulo vai parar lá na zona do rebaixamento. E tem esse duelo curioso, né? Contra Fernando Diniz, o ex-treinador. Vamos ver o retrospecto do Fernando Diniz contra o São Paulo? Esses encontros acabam sempre chamando a atenção, né? São 14 jogos, 6 vitórias do Diniz, 6 vitórias do São Paulo e 2 empates do Diniz enfrentando o seu ex-clube.